Prezados irmãos, eu pretendo tecer algumas considerações e observações e chamar a atenção das pessoas que realmente desejam conhecer a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos tem o livro dos Espíritos como a pedra fundamental. Então, a partir do lançamento do livro dos Espíritos, é que Allan Kardec cunhou a palavra Espiritismo. Então, quem desejar realmente conhecer a doutrina espírita, e até mesmo aqueles que estão frequentando as casas espíritas, é preciso estudar. Mas estudar pela estrutura básica, a codificação espírita. E lá você, depois que estudar, que meditar, que realmente abrir seu entendimento, você pode ler tantas outras coisas e você vai saber selecionar, saber separar o joio do trigo. Então estamos vivendo momentos importantíssimos e a doutrina dos Espíritos tem como primeira pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as causas, causa primária de todas as causas. Então existe um lema da doutrina espírita: Deus, Cristo e caridade. Existe no livro dos Espíritos respostas, inúmeras respostas para muitos questionamentos, principalmente sobre a evolução. Jamais o ser humano, no caso nosso planeta Terra, que é uma das escolas da casa do Pai, podemos dizer de uma maneira peremptória que um dia a Terra será um planeta onde todos serão iguais. Esse iguais, ele tem uma abrangência muito grande. Iguais em que sentido? Porque o processo de evolução é um processo de aprendizado, de livre-arbítrio. Você pode fazer opções diversas e dessas opções, dessas escolhas, você vai ter o retorno, que é a lei de causa e efeito, e todos não irão optar no mesmo momento pelo mesmo aprendizado. Então essa lei de igualdade não é no sentido que as pessoas possam se nivelar como um robô, como uma fábrica de produtos industriais que está programada para fazer toda aquela série maquinária ou de peças, tudo igual. Isso não existe no processo da vida, da inteligência, da individualidade humana. A individualidade humana, ela é ímpar, ela é genuína, ela é própria. Só existe você no universo. A sua vibração, a sua marca, a sua frequência mental, emocional, o seu progresso, o somatório do que você já fez. Tudo isso faz o diferencial. O que nós entendemos que os espíritos falaram nesta lei de igualdade é justamente esse amadurecimento ao longo evolutivo, que o ser irá compreender as leis de Deus na sua mais ampla percepção e entendimento. Então, quem foi que trouxe a lei de Deus? O Messias, o Redentor, o Salvador, o Libertador, Jesus, o Cristo de Deus. Existe uma história planetária que sinaliza essa chegada, esse marco de divisor de águas, da chegada desse grande espírito crístico ao planeta, e que dirige o planeta Terra e continua presente, porque muitas vezes as pessoas falam em filmes e outras interpretações, outras narrativas, tergiversam ou omitem a presença de Jesus. É um grande equívoco. Por quê? Jesus, apesar de todas as civilizações em todas as épocas do planeta, vieram seus emissários para preparar o terreno. E muitos disseram, mas não praticaram a altura, porque nem um ser humano pode ser modelo para outro ser humano. Só um espírito divino como Jesus, que não só trouxe na materialização de há 2000 anos
a constituição divina, como viveu a constituição divina, como vibrou nesse amor que é a alma da vida. Então, quando muitas pessoas falam poeticamente, ou filosoficamente, ou teatralmente, o amor, sim, o amor é a alma da vida. Nós somos partículas divinas oriundas desse amor, e em cada um de nós tem todos os atributos divinos. Mas quem é o modelo que Allan Kardec perguntou aos espíritos? Qual seria o modelo de perfeição a ser seguida pela espécie humana? E eles dizem: vede Jesus. Vede Jesus. Então Jesus é a pedra fundamental do religare, o Filho com o Pai. Nós, ao compreendermos e buscarmos Jesus como mestre, como médico, como professor, como tudo, Jesus é o referencial, modelo para a nossa ascensão espiritual. Não existe desabrochar de amor baseado em um outro ser humano comum. Não. Jesus divino, ele sim emanou essa emoção. Então, nós podemos, com a leitura, com a meditação, procurar Jesus para, no seu templo interno, porque nós somos um templo de Deus vivo, e o nosso altar divino é a consciência. Tudo é vivo no universo, com corpo ou sem corpo, tudo é vivo. Então, procurar Jesus com a sinceridade de querer saber, do conhecer-te a ti mesmo, de modificação, de renovação, de amplitude de entendimento, para que aconteça a autoiluminação. Não pode acontecer a autoiluminação com nenhum ser humano sem ter a carta magna, sem ter o receituário, sem ter o mapa, as orientações que Jesus trouxe. Jesus trouxe as leis divinas dentro do possível naquela época. E ele disse: eu não vos disse tudo porque não podeis suportar agora, mas no futuro vos enviarei o Consolador. Então, meus amigos, a igualdade que nós entendemos desses anos de estudo e de busca é que um dia o planeta Terra, no processo de regeneração, os humanos irão entender, não serão santificados ainda, mas terão Jesus, Deus, como prioridade das suas vidas, e Jesus como representante materializado aqui há 2000 anos, como canal de Deus. É através de Jesus que a gente fala com Deus. E também no nosso mundo íntimo, porque também pertencemos como partícula ao Pai Criador. Mas é Jesus que vai nos dizer o caminho, nos oferecer os elementos, as ferramentas para fazer essa ponte com Deus. Intuitivamente, pelo processo evolutivo que vamos amadurecendo, vamos percebendo muitas vezes e vamos chegando ao mesmo ponto comum. Então a igualdade é de direitos e deveres. Jamais existirá uniformidade no sentido de todo mundo com o mesmo padrão intelectual, todo mundo com o mesmo padrão moral. Isso não existe. Porque, como falava anteriormente, essa heterogeneidade no processo de livre-arbítrio e de opções de cada um por esse ou aquele caminho, essa ou aquela escolha. Então, a igualdade é no sentido de compreendermos os nossos direitos e os nossos deveres. Os que optam pela poesia, pela música, pela escrita, pela medicina, pelas ciências diversas, eles também irão entender, mesmo nesse leque de disciplinas, de currículo, ele irá entender que ali ele precisa praticar os seus direitos e deveres. O forte vai amparar o fraco.
para ele se levantar e também procurar a fonte, o seu Pai Criador através de Jesus. Não é o ser humano que será modelo de amor, porque jamais um ser humano amará incondicionalmente e da forma como fez Jesus pela humanidade. Então Chico Xavier falou que quando chegou ao Espiritismo, se não tivesse encontrado Jesus, ele não teria ficado.